Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Amém? Noutra versão, na revista atualizada, o final do verso diz: enchei-vos do Espírito. Na versão internacional diz: deixem-se encher pelo Espírito, ou seja, sejam cheios do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, que está sendo uma noite linda e abençoada na Tua presença. Senhor, obrigado por cada canção que foi cantada nesta noite em Tua honra. Nós estamos aguardando este grande e glorioso dia, quando o Senhor virá nas nuvens para buscar a sua igreja. E desejamos, Senhor, em nosso espírito, estarmos prontos, preparados para este grande momento. Senhor, continue abençoando a tua igreja reunida aqui no templo, a tua igreja reunida nos lares, e peço também ao Senhor, usa a minha vida neste momento, para ministrar a tua santa palavra ao coração do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, nós estamos em um ano de avivamento. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com a liderança da igreja, com obreiros. Foi a primeira reunião ministerial do ano, e mais uma vez nós lembramos aos nossos irmãos da importância de nós estarmos unidos e reunidos na casa do Senhor. Quando eu leio esta palavra de Paulo, eu quero focar apenas na segunda parte do versículo 18, onde Paulo fala sobre encher-se do Espírito Santo. Vejam, queridos, que em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar uma fórmula que seja clara, concisa, que nos diga exatamente o que fazer e como fazer para ficar cheio do Espírito Santo. Talvez esse assunto não tenha sido ensinado pelos apóstolos, pelos pais da igreja no primeiro século de uma forma mais clara e concisa, porque os cristãos do primeiro século, eles já tinham como uma parte natural da vida de todo crente ser cheio do Espírito Santo. Era algo normal e comum entre os cristãos. Mas a verdade é que em nosso tempo existem muitas confusões em relação a este assunto sobre estar cheio ou não estar cheio do Espírito Santo. Eu penso que esta discussão não deveria existir na Igreja de Cristo, considerando que se nós somos de Cristo, se nós pertencemos a Ele, o Espírito Santo já está em nós, habita em nós, então não haveria razão para ficarmos discutindo sobre quem tem, quem não tem, quem está e quem não está. Mas a verdade é que em nosso tempo existem muitas confusões também relacionadas a este tema da plenitude espiritual, porque muitas pessoas entendem que ser cheio do Espírito Santo está relacionado ao barulho, à explosão das emoções e às gritarias. E a grande questão que continua é como ser cheio do Espírito Santo. Como é que nós podemos nos assegurar ou ter a certeza de que realmente a presença do Espírito Santo é viva e real em nossa vida? Vejam bem, queridos, embora a Bíblia não seja tão concisa em relação
ao assunto, no que tange a dizer assim, olha, faça desta maneira e pronto, vai acontecer. Não existe uma fórmula exata para isso. Mas quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos as cartas dos apóstolos, nós podemos, com base em seus ensinamentos, identificar alguns fatores que podem nos ajudar a ter uma melhor compreensão da palavra do Senhor e a descobrir se, de fato, nós estamos ou não estamos cheios do Espírito Santo. Existem 3 palavras que são muito comuns no Novo Testamento que podem nos ajudar nesse sentido. A primeira palavra é exatamente a que eu já disse agora há pouco, compreensão. A segunda é submissão e a terceira é fé. São 3 passos que a gente deve dar no sentido de buscar a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. A primeira, que é a compreensão, é que o Espírito Santo, ou melhor, ser cheio do Espírito Santo, exige de cada um de nós ter uma compreensão do que Deus nos revelou através da sua palavra. Ou seja, nós precisamos compreender o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos para que nós possamos nos moldar, para que nós possamos nos corrigir, para que nós possamos viver uma vida em conformidade com o que ensina a palavra de Deus. Nós temos falado muito sobre isso na escola bíblica dominical, que há muitos assuntos que são citados nas Escrituras, que estão mais relacionados às tradições, aos usos e costumes de uma época. E existem também princípios que devem ser mantidos pela igreja. Então, quando a gente tem uma compreensão das Escrituras, fica mais fácil de nós compreendermos algumas verdades. Primeiro, nós precisamos ou devemos compreender que Deus nos deu o Espírito Santo e Ele mora em nós. Toda pessoa que aceitou a Cristo tem o Espírito Santo. Se a pessoa de fato abriu a porta do seu coração para receber a Cristo, então você tem o Espírito Santo. Você precisa compreender esta verdade. Você não tem que buscar o Espírito Santo se você é de Cristo, porque se você é de Cristo, o Espírito Santo já está em você. Segundo, precisamos compreender que Deus deseja que sejamos cheios do Espírito Santo. Ele não quer que nós apenas tenhamos a presença do Espírito Santo, mas Ele quer que a gente se encha do Espírito Santo. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 13, Jesus falou assim que Deus, o nosso Pai Celestial, dará o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedir. Ou seja, se existe algum crente salvo em Cristo que não está cheio do Espírito Santo, o problema não é com Deus, o problema é com você. Porque Jesus falou que se nós pedirmos, o Pai nos dará o Espírito Santo. Outra coisa que nós precisamos entender também é que o pecado, ele pode bloquear a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Ou seja, não basta apenas desejar ter. Nós precisamos ter esta compreensão de que se nós vivermos uma vida em pecado, ou seja, uma vida em contraposição à vontade de Deus, nós vamos estar em rota de colisão e não teremos a presença do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos ser honestos diante de Deus, precisamos ser honestos consigo mesmo, ou seja, conosco, para levar até o Senhor a nossa vida em oferta de louvor, de sacrifício e pedir ao Senhor que nos ajude a compreender áreas de nossas vidas que precisam ser corrigidas para que nós possamos viver então na plenitude do Espírito Santo.
Às vezes isso não é tão fácil, porque muitas vezes nós temos que abdicar-se, nós temos que abrir mão de pecados que possam estar interferindo nesta relação espiritual. Ou seja, nós precisamos manter a nossa casa limpa. E quando eu falo de pecado, estou falando de coisas que podem nos afastar da presença de Deus. Mesmo sendo crente, mesmo depois que você aceitou Jesus, você já se batizou, mas o pecado, ele vai continuar sempre ali te tentando em algumas áreas da tua vida para que você volte ao pecado. Mas se você é de Cristo, você tem aí então a presença do Espírito Santo, que é a nova vida em Cristo. Então existe uma batalha constante entre essas duas naturezas. E vejam bem, o que vai decidir o que faremos é a natureza que predominar sobre nós. Então, de um lado, a velha natureza, do outro lado, a nova natureza em Cristo. Se nós formos fortes espiritualmente o suficiente para permitir que o Espírito Santo domine, então o que vai reger as nossas vidas? Os frutos do Espírito. Mas se nós formos fracos, vulneráveis e permitir que a velha natureza domine, então o que vai reger as nossas ações? O pecado, a velha natureza. Então, o Espírito Santo, por isso que Deus ele quer que a gente seja cheio do Espírito Santo, para não permitir que haja nenhuma área de nossa vida onde estejamos vulneráveis, para que o pecado não venha nos dominar. Então o crente, ele precisa mais que neutralizar o pecado, porque neutralizar é você colocar o pecado para dormir, né? É você pegar o pecado e falar assim, fica dormindo um pouquinho aí agora, porque eu vou para o monte orar. Mas nós precisamos mais do que neutralizar, é eliminar o pecado. E por que nós precisamos fazer isso? Primeiro porque o pecado, ele, ao nos distanciar da comunhão com o Espírito Santo, vai também nos levar a tomar decisões e agir de maneira incorreta aos olhos de Deus. Porém, não é fácil para nenhuma pessoa tomar decisões no que diz respeito a eliminar o pecado. Por quê? Porque é difícil encarar o pecado. A raiz do pecado é o orgulho. E todos nós, mesmo a pessoa mais simples entre os humanos, ela tem um pouquinho de orgulho. O orgulho de jamais admitir diante de Deus que falhou. Mas eu tenho coragem, diante de Deus eu falo, e diante das pessoas, será que nós teríamos a mesma coragem de admitir as nossas falhas? Então vejam, não é fácil porque a gente precisa vencer o orgulho. Cortar o pecado pela raiz é eliminar o nosso orgulho e reconhecer que nós falhamos, que nós erramos, que às vezes a gente fala coisa que não quer, às vezes a gente age de maneira inapropriada. Segundo, também é difícil acabar com o pecado, porque não basta conhecer o pecado. A gente precisa se arrepender dele. Eu vou citar um exemplo na Bíblia para vocês, lá em Marcos capítulo 10. A passagem daquele jovem rico e legalista. O jovem que obedecia a lei, que fazia tudo certinho. Então ele conhecia o pecado, ele sabia o que era certo e o que era errado. Mas Jesus olhou mais profundo em seu coração e percebeu que havia um pecado que aquele rapaz desconhecia. E que pecado era esse? O amor exacerbado às riquezas. Então, quando Jesus falou para ele assim, olha, você faz muito bem em obedecer à lei, parabéns, você é uma pessoa muito boa do ponto de vista religioso, mas existe uma coisinha que eu quero que você faça. Depois que você fizer isso, nós estamos quites. Você pode vir e pode me seguir. Você vai pegar tudo que você tem, vai vender e vai distribuir para os pobres. Você quer saber como termina a história? Versículo 22.
Quando o jovem ouviu isso, ele fechou a cara, porque ele era muito rico e foi embora triste. Queridos, muitas pessoas querem o que Jesus oferece. Eles querem receber as bênçãos que Jesus pode dar, mas eles querem ainda mais se apegar ao pecado. Aquele jovem, ele estava disposto a fazer tudo, desde que não tivesse que abrir mão do seu pecado. Deu para entender? Estava disposto a fazer tudo. Se o problema é cumprir a lei, a gente cumpre. Mas abrir mão do meu dinheiro, dar o meu dinheiro aos pobres, para mostrar que eu amo a Cristo, aí é pedir demais, né? Muitas vezes, nós deixamos de receber a plenitude do Espírito Santo exatamente por isso. É aí que está o X da questão. Porque é muito fácil confessar os pecados que a gente pode ver, que a gente sabe que cometeu. Mas o difícil é perdoar, aliás, é reconhecer os pecados que nós não estamos vendo, por causa da nossa cegueira espiritual. Porque aquele moço, ele vai até Jesus confiante. Ele tem a certeza absoluta que estava fazendo tudo certo, mas tinha algo dentro dele que ele não via. E quando ele se coloca diante de Jesus, a luz de Deus que brilha, ilumina no mais profundo de sua alma e mostra o que estava escondido. Porque o pecado, ele causa a cegueira espiritual. Por isso que a igreja fiel de Laodiceia, a igreja reconhecidamente como a igreja mais fiel das 7 igrejas da Ásia, o Senhor disse para esta igreja: comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Ele estava falando para uma igreja aprovada, para uma igreja reconhecida pela sua fé, mas uma igreja que precisava enxergar o que não estava vendo. E aí eu lanço uma pergunta para nós: será que nós também não estamos impedindo uma ação mais eficaz do Espírito Santo na nossa vida? Quando a gente fala de avivamento, nós estamos falando exatamente desse mover do Espírito Santo, porque não existe avivamento sem esta plenitude do Espírito Santo. Mas será que às vezes nós não estamos deixando de olhar para alguma coisa na nossa vida que pode estar nos impedindo de viver esta plenitude? Vejam bem, a gente não deve se contentar com um exame superficial da nossa fé ou da nossa vida religiosa, achando que só aqueles pecados que são perceptíveis, que são conhecidos ou que nos incomodam, que devem ser confessados. Não, a gente precisa ir mais além, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para Ele olhar lá dentro de nós. Como disse o salmista lá no Salmo 19, versículo 12, olha o que o salmista fala: quem pode ver os seus próprios erros? Será que você pode ver os seus próprios erros? Será que eu posso ver os meus próprios erros? O salmista está perguntando aqui. E aí ele responde dizendo: purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Ele está falando do quê? Não dos pecados voluntários, não dos pecados que nós praticamos e que temos consciência, mas ele está falando de coisas que nós podemos fazer, falar, pensar, sem ter a percepção de que aquilo que nós estamos fazendo pode estar nos prejudicando. Então a confissão precisa abranger todos os pecados. Lá em Cantares 2,15, o sábio diz o seguinte sobre as raposinhas que estavam destruindo, devastando as vinhas. E as raposinhas ali é um exemplo típico dos pecados pequenos que podem destruir a nossa vida espiritual.
Vamos fazer uma pequena lista de coisas que podem nos atrapalhar nesta relação mais profunda com o Espírito Santo. Orgulho, inveja, amargura, fofoca, impaciência, indelicadeza, falta de controle no seu temperamento. Coisas que às vezes você faz e que prejudica o outro. Pensamentos impuros, glutonaria, preguiça, uso indevido do tempo, não saber usar apropriadamente o seu tempo para fazer coisas úteis. Uso indevido do dinheiro, estilo de vida inadequado, uso ou abuso de algum dom. Gente, até querer usar o Espírito Santo é pecado. Porque às vezes tem pessoas que têm dons espirituais, mas aí ele quer usar o Espírito Santo, também é pecado. Frieza, indiferença no trato, no relacionamento com as pessoas. Ou seja, são tantas coisas que podem interferir na nossa relação de comunhão com Deus. Uma certa feita, um jovem foi pedir conselho para o seu pastor. Esse jovem, ele disse para o pastor o seguinte: pastor, eu estou muito triste e preocupado. Por quê, meu filho? Pastor, eu acho que eu perdi o Espírito Santo. Aí o pastor olhou para o jovem e falou: meu filho, primeiro, você não perdeu o Espírito Santo, porque você não pode perder o Espírito Santo. Mas pode ser que você tenha entristecido o Espírito Santo e por isso você está sentindo essa tristeza, porque o crente que tem o Espírito Santo, quando comete alguma falha, vem aquele sentimento, sabe, de tristeza, de que alguma coisa não está certa, de que precisa corrigir alguma coisa na sua vida. Então o pastor falou para o jovem: pode ser que você tenha cometido algum pecado específico aí, que você não está lembrando qual é. E aí o jovem, olhou para o pastor e falou assim: não, pastor, eu não cometi nenhum pecado, que eu me lembre, nem pecadão, nem pecadinho. Eu estou zerado diante de Deus. Aí o pastor pediu sabedoria e disse para o jovem o seguinte: me responda uma pergunta. Como está o seu relacionamento com o seu pai? Uau! Foi forte, né? O pastor foi bem direto. Como está o seu relacionamento com o seu pai? Aí o jovem olhou para o pastor e falou: olha, pastor, não está muito legal não. Ultimamente a gente anda discutindo muito. Aí o pastor fez uma segunda pergunta para o jovem: você tem honrado o seu pai? O jovem reconheceu naquele momento que ali estava a razão da sua tristeza espiritual, porque ele estava em rota de colisão com seu pai e não estava honrando seu pai. O jovem então ouviu o conselho do pastor: procure seu pai, converse, tenha uma conversa franca, direta com ele, confesse o seu pecado, diga o que você está sentindo, e se você reconhecer na hora que estiver falando com ele que cometeu algum pecado, peça perdão para o seu pai. O jovem então saiu dali e fez exatamente como o pastor falou. Passaram-se alguns dias e novamente o jovem veio falar com o pastor, mas agora não triste. Ele estava sorridente, radiante. E o pastor então lhe perguntou: por que você está tão feliz? Ele falou: pastor, o meu relacionamento com o Espírito Santo foi restabelecido. Eu pedi perdão para o meu pai, ele me perdoou e também pediu perdão para mim, e está tudo bem em casa. Queridos, às vezes são coisas pequenas que estão atrapalhando a gente de viver esta plenitude. Então nós precisamos ser honestos quanto aos pecados que nós cometemos, para aceitar que Cristo governe na nossa vida. E aí vem uma pergunta básica que todo cristão deve fazer para si mesmo:
Sempre que houver alguma dúvida em relação à sua vida espiritual, comunhão com Deus, com o Espírito Santo, pergunte para si mesmo: quem está dirigindo a minha vida? Quem está no controle? Quem está no comando da minha vida? Sou eu? É alguém? Ou é o Espírito Santo que está controlando a minha vida? Porque vejam bem, Deus quer que a gente seja cheio do Espírito Santo, não é para ficar pulando dentro da igreja e falando em línguas estranhas. Deus quer que a gente seja cheio do Espírito Santo para ser controlado pelo Espírito Santo em toda a nossa vida. Então é para isso que nós precisamos ser cheios. E quando nós somos cheios, nós somos capazes de compreender o pecado em toda a sua dimensão, e então vamos poder responder com firmeza, com honestidade, com clareza, quem está no controle de nossa vida. Só quando podemos responder esta pergunta com a afirmação de que Jesus está no controle da nossa vida, que o Espírito Santo, que Deus está regendo a nossa vida, é que podemos passar para o segundo passo, que é a submissão. Ou seja, uma vez que nós compreendemos e aceitamos que Ele está no controle, então nós estamos prontos para nos submeter a Ele e para ser governado por Ele em todas as áreas de nossa vida. Ou seja, nós estamos prontos então para dizer ao Senhor: Senhor, você tem o controle, a chave da minha vida está nas tuas mãos. Mas é importante também a gente entender que a submissão na vida do crente, ela se dá em duas etapas. A primeira dela é o arrependimento e a confissão. A gente precisa não apenas compreender, saber que o pecado existe, como é o pecado, nós precisamos nos arrepender e confessar o pecado. E às vezes isso não é fácil, por quê? Porque muitas vezes nós não queremos, embora saibamos que existe o pecado, às vezes nós até nos arrependemos, mas não estamos dispostos a confessar o pecado para Deus. E eu vou falar uma coisa para você: há uma diferença entre arrependimento e confissão. Não é a mesma coisa. Por exemplo, confissão é quando você reconhece: uau, eu errei, beleza. Isso é confissão. Mas arrependimento é renúncia, ou seja, é mudar a rota, conscientemente você voltar as costas, virar as costas para o pecado, para seguir a nova vida em Cristo. Então, vejam bem, nós precisamos nos arrepender e precisamos confessar. E a segunda etapa fala sobre a sujeição à vontade de Deus. Uma vez que nós compreendemos o pecado, nós nos arrependemos, então nós já estamos prontos agora, já confessamos o pecado, nós estamos prontos para aceitar a vontade de Deus em nossa vida. Quem regia a tua vida no passado antes de você conhecer a Cristo? Pecado. O pecado em suas diferentes formas, ele regia a sua vida. Mas quando você conheceu a palavra de Deus, e esta palavra te mostrou o caminho que é Cristo, você aceitou a Cristo e aí você foi liberto da escravidão do pecado. Ou seja, Jesus rompeu aquelas correntes que te prendiam antes, que fazia de você uma pessoa mentirosa, que fazia de você uma pessoa raivosa, que fazia de você uma pessoa invejosa, que fazia de você, sei lá, um viciado em alguma droga, que fazia de você um criminoso qualquer. Mas aí quando você aceitou Jesus e Ele quebrou a corrente, você então passou agora a pertencer a Cristo. Mas aí tem uma questão muito importante, é que muitas pessoas, quando têm essas correntes quebradas e se veem livres do pecado, elas não querem se sujeitar ao novo governo, que é o governo de Cristo. Então elas ficam assim:
Um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no pecado, um pé em Cristo. Até o dia que a coisa aperta. Até o dia que o calo dói. Até o dia que a crise se intensifica. Até o dia que o diabo, ele troca a corrente. Como assim? Se antes a pessoa tinha lá um pecadinho que de vez em quando puxava ela para o mundo, agora tem um pecadão. Porque o diabo ele vai intensificar também nesta batalha para tentar trazer a pessoa para o seu lado. Aí nessas horas só tem uma solução. Ou a pessoa se entrega de vez para Jesus e fala, Jesus, cuida de mim, ou senão vai estar na mão do inimigo. Mas independente do momento em que a pessoa decide viver sob o governo de Cristo, uma coisa é certa, que quando ela aceita viver sob o governo de Cristo, o Espírito Santo então vem e entra na vida dessa pessoa para ensinar esta pessoa como que vai ser a sua nova vida em Cristo. Eu pergunto aqui nesta noite, quantos de vocês que estão aqui que aceitaram viver sob o governo de Cristo? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Então eu tenho uma boa notícia para vocês. O Espírito Santo, ele reside dentro de você. E o Espírito Santo é aquele que te instrui, é aquele que te orienta, é aquele que te mostra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem uma coisa muito importante, queridos, que nós precisamos entender, que não adianta nós orarmos para ser cheios do Espírito Santo, se não formos capazes de nos submeter aos ensinamentos do Espírito Santo, que são o que? A palavra de Deus. Não adianta a gente falar, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo está te orientando, te guiando, te mostrando para você que precisa corrigir coisas na sua vida. Ou seja, uma vez que a gente decidiu viver sob o governo de Cristo, significa aceitar viver sob a lei de Cristo. E a lei de Cristo traz o que? Vida, liberdade, graça, alegria, poder e tudo o que você imaginar de bom. Por isso ele fala assim, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e vou cear com você e você vai cear comigo. Ou seja, nós nos tornamos cheios do Espírito Santo a partir do momento que ele entra na nossa vida, somos instruídos pelo Espírito Santo e aceitamos viver sob a vontade de Deus, que é ensinada pelo Espírito Santo. Aí vem o terceiro passo, a fé, que é o mais importante, porque vejam bem, queridos, primeiro a gente tem que compreender certas coisas, compreender a Bíblia, compreender a natureza do pecado. Depois nós precisamos nos submeter, ou seja, se entregar ao governo de Cristo. E agora nós precisamos aprender a andar pela fé. E o que isso significa? Que a partir de agora, a gente vai viver, a gente vai agir, a gente vai falar, a gente vai respirar de acordo com a natureza do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 11, Paulo fala assim, que por vocês estarem unidos com Cristo, devem se considerar vivos para Deus. Ou seja, a tua vida mudou para sempre. Agora, o pecado não tem domínio sobre você, então precisa ouvir o que o Espírito está dizendo para você. Vejam bem, aqui não se trata de alguém dizer assim, autoafirmação, estou cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo aí, dá glória a Deus. Não é isso. Mas é a gente agir com convicção, acreditar na promessa de Deus, de que o Espírito Santo está em nós. Ou seja, se você preencheu os requisitos, que é reconhecer o pecado, confessar, se arrepender, se você aceitou viver sob o domínio de Cristo, se você aceitou viver de acordo com a natureza do Espírito Santo, então você pode dizer, pela fé,
eu estou cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem que dizer isso é para você, não é para o outro. É para você. Você tem que ter essa convicção. Você tem que acreditar. Por isso que a fé é o terceiro passo e é o mais importante. Porque você precisa acreditar. Ninguém vai poder confirmar que você está cheio do Espírito Santo se você não tiver fé para crer nisso. Então, pela fé, você pode dizer, eu estou cheio do Espírito Santo. Mas você não tem que ficar afirmando isso para as pessoas. Eu já falei isso aqui uma vez, de um pregador que me irritou tremendamente, porque eu estava numa reunião de culto e o cara ficava toda hora dizendo, olha, estou pingando óleo. Não, era suor, irmão. Estou pingando óleo, o Espírito Santo. Para com isso. Você não precisa ficar fazendo papel de louco. Espírito Santo, o que você está falando? Oi? Para com isso, gente. Isso não é sinônimo de plenitude do Espírito Santo. Para mim, isso é sinônimo de loucura, de insanidade mental. Vejam bem, não precisa disso, você não precisa ficar dizendo para as pessoas que você está cheio do Espírito Santo. Porque, vejam, eu nunca vi um crente cheio do Espírito Santo ficar fazendo alarde, chamando atenção para si, para dizer, estou cheio. Não precisa nada disso, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que você está cheio do Espírito Santo quando virem os frutos do Espírito Santo na tua vida. Não precisa mais que isso. Você não precisa, porque as pessoas vão ver. Já aconteceu com você alguma vez? De você estar numa condução, lá num ponto de ônibus, num hospital, no mercado, alguém chegar perto de você e falar assim, você é crente? Nossa, você é diferente. Nossa, que brilho. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que está exalando o bom perfume de Cristo através da sua vida. Mas você não precisa ficar falando isso para os outros. Os homens de Deus, mulheres de Deus, que foram usados por Deus na história, uma coisa que nós aprendemos com esses homens, é que quanto mais perto eles estavam de Cristo, mais pecadores eles se sentiam. O que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo não veio para nos fazer conscientes do Espírito Santo, mas conscientes de Cristo. Eu vou repetir para você guardar, essa frase não é minha, essa frase é de algum cristão americano que eu também não sei quem é, mas é muito profundo. O Espírito Santo não veio para nos fazer conscientes do Espírito Santo. Ou seja, ele não veio para fazer propaganda de si mesmo, mas ele veio para nos tornar conscientes de Cristo. Está lá em João 16, 13 e 14. Olha o que Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele ensinará a verdade para vocês. Qual que é a missão do Espírito Santo na vida do crente? Ensinar a verdade. E aí Jesus fala assim, o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo não fala dele, ele fala de quem, igreja? De quem o Espírito Santo fala? É do pregador? Não, é de Cristo. Ele veio para ser o consolador, o ajudador da igreja de Cristo. Então Jesus fala assim, que o Espírito não falará de si mesmo, mas ele vai dizer tudo o que ouviu e anunciará as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer, porque se você quer saber o que Jesus pensa sobre você, pergunte para o Espírito Santo. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, pergunte para o Espírito Santo, porque ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer, e aí ele dirá a vocês, e assim ele trará a glória para mim. Noutra versão diz, ele me glorificará. O Espírito Santo não é para glorificar pregador, não é para glorificar profeta, o Espírito Santo é para glorificar a Cristo, porque ele veio para testemunhar sobre Cristo. Então, queridos, quando a gente fala que está cheio do Espírito Santo, não tem nada a ver com essas coisas que vocês veem por aí. O crente que está cheio do Espírito Santo significa que ele tem conhecimento da vontade de Deus sobre a sua vida.
E ele tem, pela graça de Deus, o poder do Espírito Santo para romper os obstáculos, para desfazer todo o poder do pecado sobre a sua vida. Por isso que Paulo declara: não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Eu estou quase terminando a mensagem e quero falar só 3 coisas importantes para vocês não esquecerem da mensagem. Primeiro, plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de sentimento, é de fé. Ou seja, nós podemos, como também podemos não sentir. Tem gente que está cheio do Espírito Santo. Na linguagem do pregador que eu disse aqui, o sujeito ele está pingando o óleo, mas não é o óleo do suor não, é o óleo que vem de Deus mesmo. Mas tem outros que você olha assim, não está vendo nada de diferente. Ou seja, alguns podem sentir, outros não. Porque isso não é uma questão de sentimento, é de fé. Ou seja, nós não devemos confiar nos nossos sentimentos. Se eu sentir, eu acredito. Não, confie nas promessas de Deus. E a promessa dele para a igreja é: o Espírito Santo virá e ele vai permanecer com vocês. Então, o Espírito Santo está em você. Acredite. Segundo, a plenitude do Espírito Santo não garante que sejamos perfeitos e sem pecado. O fato de você ser controlado pelo Espírito Santo não quer dizer que você não vai pecar mais. A gente precisa entender isso. Porque muitas vezes você ouve alguém dizendo assim: mas fulano estava profetizando e pecou. Vejam bem, porque o pecado é real, gente. O pecado continua sendo real. Eu diria que o pecado é como aquele cão vira-lata bravo que fica na esquina atrás do poste, esperando você passar para correr atrás de você. Você está indo bem tranquilo na calçada, quando você menos espera, lá vem o vira-lata. Esse é o pecado. Se você não correr, ele te pega. Então vejam bem, nós podemos ser irrepreensíveis em nosso desejo de servir a Cristo. Ou seja, o teu desejo é sincero em servir a Cristo, mas isso não faz com que você não erre. Você pode desejar a santidade, você pode buscar pela santidade, você pode respirar e falar: Senhor, eu preciso, eu quero viver. Mas isso não quer dizer que você não vai errar. Porque o pecado, o tempo todo, ele vai estar na esquina te esperando. E se você não correr, o bicho te pega. Terceiro, ficar cheio do Espírito Santo não deve ser um acontecimento único. Tem gente que vive de passado, né? Eu já falei aqui sobre os crentes nostálgicos. É sempre bom lembrar. Porque eu lembro do dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Nós somos batizados todos os dias pelo mesmo Espírito, porque todo dia a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Mas a gente fica: não, eu só lembro daquele dia. Então vejo que essa não é uma experiência para um dia. Essa é uma experiência para toda a vida. Nós temos que nos entregar ao Espírito Santo todos os dias. Por isso que Paulo está dizendo assim: enchei-vos do Espírito Santo. O que significa encher? É uma ação contínua. Porque você pode, por alguma razão na sua vida, esvaziar-se um pouco, aconteceu alguma situação, algum erro, alguma falha, você esvaziou-se um pouco, mas você novamente se enche do Espírito Santo. Então tem que ser uma coisa contínua. E aí eu te convido para se colocar em pé, eu quero orar com vocês. Quando nós pecamos, nós precisamos nos arrepender para ser cheios novamente. Então, eu quero terminar esta palavra dizendo para você o seguinte: seja cheio do Espírito Santo. Essa velha natureza que tenta te corromper, que tenta te enfraquecer, essa velha natureza que às vezes te torna um crente frágil, desanimado, essa velha natureza que às vezes tenta sufocar os dons de Deus na tua vida, é o pecado tentando te afastar do domínio, do controle do Espírito Santo. Mas nesta noite, reconheça diante de Deus o seu pecado.
Você não precisa dizer para o pregador, não precisa dizer para ninguém, mas você precisa ir diante de Deus com este espírito de arrependimento, de conversão, de reconhecer diante de Deus os seus pecados. E assim o Espírito Santo virá novamente e te encherá da sua plenitude.